Queria ler um texto com os irmãos, de uma história muito conhecida. O texto vai ser projetado aqui. Eu acho. Vai. 1, 2, vai. A história então de Jesus na casa de Maria e Marta e Lázaro. Uma história muito conhecida. E deixa eu ler, os irmãos podem acompanhar. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou-o em sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Amém? Deixa eu quebrar um protocolo, a gente lê a palavra e já vai direto na mensagem, né? Mas o que eu vou fazer aqui agora tem a ver com o que eu vou mencionar. Você já cumprimentou todo mundo que está do seu lado aí, pelo menos umas 3, 4 pessoas? Fica de pé, faça isso, em nome de Jesus, dá um sorriso. Abençoa a vida dessa pessoa aí. Dá uma boa noite aí, um sorriso, bem legal, tem intimidade, dá um abraço. Só para, se alguém estava pensando em cochilar, nós acordamos essa pessoa agora. Essa era uma das ideias. A outra ideia é o seguinte: para mim, por mais solene que seja esse texto, para mim, o ambiente ali era um ambiente descontraído. É de alguém que chega na casa de um amigo. João capítulo 11, verso 5 vai dizer que Jesus amava Lázaro, Maria e Marta. Esse versículo só diz isso. Jesus amava Lázaro, Maria e Marta. Talvez não nessa sequência, mas é isso. Ele amava os três. Então ele não estava na casa de um estranho, de alguém que ele não conhecesse. Ele chegou na casa de Marta e Maria e já para filar o rango lá, foi almoçar lá. E ele não foi só. Ele estava com mais 2 discípulos. Então tinha ali, além de Jesus, Maria, Marta e Lázaro. Então, pelo menos um feijão tropeiro aí para 16 pessoas. Eu estou imaginando que era isso, porque ela pediu ajuda. Então, não é um negócio tão fácil. Mas, considerando que a gente está em Vitória e não em BH, eu vou chutar que ela fez uma muqueca capixaba. Não é? E estava dividindo as tarefas ali, queria que Maria ajudasse. E Maria estava lá, aos pés de Jesus. Para mim, na minha cabeça, eu imagino como que termina a cena. Uma hora, ou Jesus falou com a Maria assim: Maria, depois a gente volta a conversar, vamos lá ajudar a Marta, senão o almoço vai sair depois de 3 horas da tarde e tal, eu tenho outros compromissos, alguma coisa desse tipo. Ou a própria Maria falou: Jesus, tá bom o papo, mas eu vou lá ajudar minha irmã, porque a hora que o André, o Pedro ficar com fome aqui vai complicar, só Jesus na causa. Bom, Jesus estava ali, então ficaria fácil. Mas seria mais ou menos a situação. De qualquer forma, para mim termina assim: Maria vai ajudar Marta. E talvez Jesus ajude, talvez Jesus até convoque os 12 para também ajudar a preparar a mesa e alguma coisa. No fim, eles terminam em unidade, em comunhão. Para mim é assim que termina essa cena de Jesus à mesa. Aliás, é um lugar que Jesus muitas vezes esteve, à mesa. Talvez é um lugar que a gente precise voltar, à mesa. Com quem nós amamos e com quem a gente nem ama tanto. Com quem nos ajuda, com quem não nos ajuda. Mas talvez é um lugar que a gente precise voltar a estar, inclusive com os nossos familiares, à mesa. Mas eu quero destacar 3 lições aqui, que talvez você até tenha ouvido, mas que Deus ministrou ao meu coração e eu espero que faça sentido para a sua vida também.
A posição de Maria, ela estava aos pés de Jesus. O texto diz que ela estava aos pés de Jesus. Sabe, Jeremias capítulo 23, verso 23 e 24 diz que Deus é Deus de longe, mas também Deus é Deus de perto, e que ninguém poderia esconder em cavernas ou lugar nenhum, porque Ele preenche os céus e a terra. Isso é fato. O Salmo 139 diz que não tem como fugir da presença de Deus. Qualquer lugar, o salmista diz, se eu for, o céu está lá, se eu descer nas profundezas, o céu está lá. Qualquer lugar que eu for, Deus está presente, porque Ele é maior do que tudo. Mas é diferente ter consciência de que Deus está em todo lugar, do que você estar aos pés dEle, na presença dEle. Maria, ela tinha essa consciência de proximidade de Deus, do próprio Cristo, de reconhecer que Ele é Deus, e que Ele é Senhor, e talvez a posição mais adequada para a gente estar, é de fato prostrado. De alguém igual a gente pode ficar até de pé, mas diante de uma autoridade, de um rei, e não apenas de um rei, de um Deus, a melhor posição é se prostrar. Aos pés de Jesus, não tem jeito de estar aos pés de alguém e distante dessa pessoa. Eu não estou aos pés da Natália nem do Diego, estou muito distante deles. Aos pés significa assim que ela estava próximo de Jesus. Eu não sei qual a distância que você está. Eu já ouvi uma expressão de alguém, a gente falando sobre vir à igreja, aí a pessoa diz assim, eu estou dando um tempo para Deus, eu me afastei um pouco. Ela não percebeu quão longe ela está. Porque a ideia é de proximidade, é chegar perto de Jesus, é se aproximar dele mesmo, estar aos pés dele. A Maria aparece 3 vezes nos evangelhos aqui. Aqui, no capítulo 10 de Lucas, verso 39, quando ela está aos pés de Jesus para poder ouvi-lo. Aí depois aparece de novo em João, capítulo 11, verso 32, quando o seu irmão está morto, e ela corre, o texto diz que ela corre até Jesus, porque Marta já tinha estado com Jesus, e ela se prostra aos pés de Jesus, e foi prostrada aos pés de Jesus, que ela fala com Jesus assim, se você tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela não apontou o dedo para Jesus, não olhou de cima para baixo, culpando Jesus, ela estava aos pés de Jesus, dizendo assim, eu sei que o Senhor pode todas as coisas, e pelo tanto que o Senhor ama o meu irmão e ama a minha família, o Senhor estando presente, nada disso teria acontecido. E ela está rendida aos pés de Jesus. Aí depois, no capítulo 12, verso 2, aparece Maria de novo aos pés de Jesus, prostrada, agora derramando um perfume muito caro, e ungindo os pés de Jesus, enxugando com os próprios cabelos. E a Bíblia diz que alguns repreendem ali e falam assim, cara, por que ela está gastando esse dinheiro? Podia dar aos pobres. E era um engano. A Bíblia diz que Judas não estava pensando coisa nenhuma no pobre, ele estava pensando se ele poderia trocar de carro com o dinheiro daquele perfume, que ele ia vender, embolsar aquilo, essa era a ideia. Mas Jesus diz assim, o que ela fez, ela antecipou aquilo que não vai ser possível fazer depois, ela me ungiu para a morte, porque é isso que vai acontecer comigo. Ela antecipou, e o gesto que ela fez agora vai ser lembrado por toda a eternidade. Nós estamos em 2024 e falando desse gesto de Maria. Então, 3 vezes Maria está diante de Jesus, em atenção, em rendição e em adoração. Talvez a gente precise aprender isso, porque o que a gente ganha com isso? Ganha muito. Estar próximo de Deus vale muito a pena ter intimidade com Ele. O Salmo 24, verso 15, diz que a intimidade do Senhor é revelada para aqueles que o temem, e Ele conta os segredos da sua aliança. Pensa, Deus abrindo o coração para você, só porque você tem intimidade com Ele, porque você está junto dEle. Amós, capítulo 3, verso 7, o profeta Amós vai dizer assim, que o Senhor fará saber todas as coisas que Ele está para fazer, Ele não vai esconder nada de nenhum dos seus servos, os profetas. É Deus falando com aqueles que são próximos a Ele, Deus dizendo o que vai acontecer.
Quando Deus estava para destruir a Sodoma e Gomorra, lá em Gênesis capítulo 18, o próprio Senhor diz assim: eu vou esconder isso do meu servo Abraão? Claro que não. Claro que não. Eu vou falar com ele. Tem tanta gente que não conta segredos para a gente, não vive fazendo surpresa para a gente, aparecendo com tanto de surpresa, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Às vezes um esposo, uma esposa, um filho, às vezes não fala com a gente. Agora nós estamos preparando o congresso, o Convida. Eu estou em contato com os preletores. Às vezes eu gasto um mês para ter uma resposta de um preletor, mesmo tendo um relacionamento de amizade com eles. Agora a Bíblia está dizendo assim: aquele que criou o universo, que domina todas as coisas, ele está para fazer alguma coisa e de repente fala: eu vou fazer isso com você. Isso é muito legal, hein, Diego? Pensa, Deus revelando ao seu coração o que ele vai fazer em Mata da Praia, e depois você conta para o pastor Marcelo, e conta para a galera, Deus ministrando, Deus falando ao nosso coração. É isso que o texto está querendo dizer, que Maria estava tão próxima de Jesus, que ela ouvia porque Jesus se revelava a ela, contava as histórias, contava o que ele estava pretendendo fazer, qual que era o projeto de vida dele e de Maria também. O texto lá de Êxodo capítulo 33, vai dizer que o Senhor falava com Moisés, assim como alguém fala com um amigo. Dá inveja de Moisés, não dá não? Talvez você vai falar: Marta falou com Jesus, porque Jesus estava ali em carne e osso. E eu pergunto: e Moisés? Como é que Deus falou com ele? Como é que Deus tem falado com a gente hoje em dia, e Deus continua falando? E Moisés é tão massa, tão ousado, ele é abusado. Na realidade, esse texto de Êxodo 33, Deus está mandando eles para um lugar e queria mandar um anjo, e Moisés fala com Deus assim: Deus, se o Senhor não for, não manda a gente ir. Porque o que faz a diferença entre nós e os demais povos é a presença do Senhor, é a proximidade do Senhor, é o Deus perto da gente, e nós perto do Senhor. É isso que faz a diferença. Então, não faz isso, não manda a gente. Aí Deus vira para Moisés, nessa conversa tão legal de amigo, e fala assim: gostei de você, cara. É isso que o texto está querendo dizer, na minha versão, né, Marcílio, mas em outras versões é basicamente isso também. Eu gostei, cara, eu te curti mesmo, e eu vou fazer o que você me pediu. Aí Moisés não para por aí, o atrevimento continua. Ele fala: Deus, se o Senhor vai fazer, se o Senhor achou graça em mim, e eu sou um cara legal, então me mostra a sua glória. Aí Deus, esse amigo próximo, fala com ele: tranquilo, eu vou fazer isso, vou te colocar atrás de uma rocha, e vou passar, e depois vou te cobrir, e você não vai ver a minha face, porque ninguém viu a minha face e sobreviveu. Eu vou te preservar em vida, e você vai ver a minha glória. Amém? Talvez Moisés foi ousado e conseguiu caminhar e obedecer, quem sabe porque ele viu a glória de Deus. Quem sabe não foi isso que aconteceu com os discípulos, a ponto de morrer por causa de Jesus. Quem sabe não foi porque o que está escrito em João capítulo 1, verso 14, que fala assim: e nós vimos a sua glória, glória do unigênito Filho do Pai. Amém? A proximidade com Deus nos permite ver a glória de Deus. E quando você percebe a glória de Deus, nada pode roubar isso do seu coração. Ninguém tira isso de você, nenhuma outra experiência. A proximidade de Deus faz isso com a gente. Mas Maria não apenas ficou perto ali, o texto diz assim, que ela ouviu. A galera lá de cima está me ouvindo? Acordei mais uns 3 lá. Isso aí. Quantos de nós estamos ouvindo de verdade hoje? Quantos de nós? Quantos de nós paramos para ouvir? Olha que Tiago 1,19 diz assim: vocês prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Nós temos quantos ouvidos, irmãos? Quantas bocas? Nós falamos mais do que ouvimos. Todos nós.
Nós queremos que Deus nos ouça, e a gente ama o Salmo 40, verso 1, quando diz assim: esperei com paciência no Senhor, ou confiadamente no Senhor, e Ele me ouviu, Ele se inclinou e me ouviu. Só que esse mesmo Salmo, o verso 6 diz assim: o Senhor abriu os meus ouvidos. O mesmo Deus que ouve é o mesmo Deus que fala. É muito legal ver Maria ouvindo Deus. A gente tem ouvido tanta coisa, tem ouvido tanta porcaria, tantos deuses, tantos ídolos têm ministrado ao nosso coração, tantos coaches têm roubado a nossa atenção, tantos influência digital tem roubado a nossa atenção, e nós temos ouvido. Em nome dessas pessoas, a gente muda a nossa agenda, muda o nosso cardápio, tudo que eles disseram passa a ser verdade para a gente. Mas quase nunca a gente assenta aos pés de Jesus para ouvir o que Ele tem a dizer a respeito de mim e de você, quais os planos dEle para a nossa vida. A nossa vida é muito corrida, a gente nunca para, então a gente tenta colocar band-aid enquanto a gente corre, e a nossa vida está uma bagunça, uma loucura, tudo fora do lugar, e a gente tenta arrumar isso enquanto a gente está correndo. A gente nunca para, a gente nunca para orar, a gente nunca para de verdade para orar, a gente nunca para de verdade para ouvir Deus, para ler a Bíblia. Não precisa levantar a mão não, mas quantos de nós, quando é questionado sobre a leitura da Bíblia, fala: pastor, esse ano não dá, é um ano, terceiro ano, não dá para ler a Bíblia. Eu estou tentando um novo emprego, não dá. Pastor, acabamos de ter um filho, então não dá para ler a Bíblia. A primeira coisa que a gente faz, que a gente tira da nossa agenda, é a leitura da Bíblia, sempre quando a gente tem outros afazeres. A gente não para ouvir Deus. E nesse sentido, a gente está igualzinho Marta. A gente está cuidando de um tanto de coisas que são importantes, mas são secundárias. Aí você quer ouvir a voz de Deus, Ele fala através da palavra dEle também. Continua falando através de sonhos, continua falando através de servos dEle, de pastores, de irmãs, através do louvor. Ele continua falando. Gente, presta atenção nisso aqui. Deus não é uma força, uma energia. Deus é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Ele quer relacionamento. Ele continua falando. Nós é que não paramos para ouvir. E aqueles que param para ouvir são agraciados, são abençoados, são enriquecidos, são curados, são tratados. E às vezes a gente não para ouvir Deus, porque a gente está fazendo um tanto de coisa da vida. Legal, mas nós estamos perdendo as coisas melhores da vida. Por isso que Jesus fala assim com Marta: Maria escolheu a melhor parte. Sempre tem uma melhor parte, a melhor parte é estar com Jesus. Mas a nossa agenda, os nossos afazeres, às vezes não nos levam a escutar ninguém. Deixa eu terminar essa parte aqui com... Eu trabalhei na Unimed 3 anos e meio, e eu vi muitas histórias. Mas essa que eu vou compartilhar é fora da Unimed. Um médico amigo nosso falou que uma vez ele teve que mandar um paciente para casa, e ele virou para a família, chamou os filhos e falou com os filhos assim: olha, podem levar seu pai para casa, porque ele não tem nenhum tipo de doença. Eu sei que sempre vocês trazem ele aqui, ele já está bem há muito tempo, e ele não precisa de remédio, não precisa de nada disso. Ele só precisa que vocês deem atenção a ele, que vocês possam ouvi-lo. A última reportagem que saiu semana passada na Tribuna sobre divórcios, um dos primeiros itens da causa de divórcio era a falta de comunicação, de esposo ou esposa que não aprendeu a ouvir. Talvez a gente precise recuperar essa qualidade, essa virtude de saber ouvir uns aos outros, e principalmente ouvir a Deus. Quando a gente ouvir a Deus, a gente vai ter condições de ouvir as outras pessoas também, no nome de Jesus. Eu vou
vou pregando e vou lembrando, né, de algumas histórias, aí vou me condenando aqui, que eu vou contando alguns podres da minha vida. Mas ver se faz sentido para os irmãos. Meu filho mais velho, hoje tem 30 anos, mas quando ele era bem pequeno, ele queria conversar comigo. E eu estava provavelmente assistindo algum canal de esporte, que é o que eu mais curto. E de repente, ele naquele atrevimento infantil, muito legal, ele entrou na frente do caixote de Satanás, na frente da televisão. Aí ele entrou na frente da televisão e falou assim comigo: pai, agora você está me ouvindo? Isso já tem pelo menos uns 20 anos, eu nunca mais esqueci. De vez em quando alguém tem que entrar na frente, roubar a nossa atenção daquilo que a gente está fazendo. Às vezes Deus tem que fazer isso com a gente, para poder perguntar se você está me ouvindo. Porque a gente finge que ouve as pessoas, a gente finge que ouve a Deus, e quando a gente sai, aquilo foi tudo um esquecimento, porque a gente não ouviu, não prestou atenção, e aquilo não ficou no nosso coração, porque a nossa atenção foi roubada por coisas até boas desse mundo, mas tem coisa melhor, e a coisa melhor é ouvir o Senhor. E a última coisa, o texto diz assim, o próprio Jesus diz assim: ela escolheu. Ela escolheu, isso é fantástico. Não foi Lázaro que virou para Maria e falou assim: Maria, a Marta está lá fazendo rango lá, eu vou dar uma força e você faz sala com Jesus. Não foi, cara. Não foi nem Marta que pediu, o texto é claro que Marta nem pediu isso, pelo contrário, queria que Maria saísse fora. Mas quantas vezes, eu pergunto para você, a pergunta que ficou no meu coração: nós escolhemos abrir mão de outras coisas para estar aos pés de Jesus, seja no nosso quarto, seja num retiro, seja aqui na igreja, não prestar atenção em mais nada, nada, tirar qualquer coisa que roube a nossa atenção e falar: Deus, eu estou aqui, eu decidi estar aqui, acabei de ler a Tua palavra, fala ao meu coração, ou acabei de orar, agora eu vou ler a Tua palavra, fala ao meu coração, eu estou aqui. Não estou preocupado com o resultado do jogo do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, nada disso, da viagem de A ou B, eu estou aqui. Eu escolhi estar aqui. Quantos de nós escolhemos estar aos pés de Jesus? Quantos de nós decidimos ficar ao pé de Jesus? Porque vale a pena ficar aos pés dele, é um espaço tão gostoso, e dá para a gente abrir o coração para ele, a gente não precisa esconder nada dele. Tanto o Salmo 32, quanto o Salmo 39, vai dizer, o salmista lá, quando ele fala assim, 33, quando ele confessa seus pecados e fala: enquanto eu me calei, os meus ossos foram secando. No Salmo 39 vai dizer assim: enquanto eu calei, não falei nem coisas boas, a angústia aumentou. A gente precisa falar, e a gente se coloca aos pés de Jesus, escolhe estar para ouvir, mas também para falar. Não tem nada que vai surpreender Deus ou Jesus, nada que você disser para Ele, Ele vai ficar espantado, e nada que você disser para Ele, não vai chamar a atenção dEle, não vai despertar o interesse dEle. Eu quero repetir, Ele é uma pessoa, e se importa com cada um de nós. Vale a pena escolher estar aos pés de Jesus, vale a pena falar com Ele. Tem um cântico que a gente costuma cantar que diz assim, falar com Deus, na oração encontro calma, na oração encontro paz, orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador, grande é o nosso Deus. Amém? Deus ministra o nosso coração. É tão gostoso perceber quando Deus vai linkando as coisas, e eu vou prestando atenção na oração, cada um fala. Aí a Natália citou Mateus 11, 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. A parte final desse verso, do verso 29, diz assim: e encontrareis descanso para as vossas almas.
Eu penso que é isso que Maria encontrou. Sabe por quê? Porque descanso para o seu corpo, você arruma uma cama boa, um colchão legal, ou tenta dormir bem, ou vai para a casa de algum irmão da igreja aqui, que tem uma casa lá nas montanhas, vai lá, fica lá, descansa, come de graça, fica lá. Vai para o China Park, arruma um spa. Para o seu corpo, você consegue arrumar um tanto de artifício para descansar. Mas não é isso que aflige a gente. É a inquietação da alma. A ponto do salmista, no Salmo 42, dizer assim: porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então Jesus não está te convidando para um spa, para curar o seu corpo, para te dar descanso da sua atividade física. Jesus está te chamando para estar ao lado dele, aos pés dele, junto com ele, para tratar da sua alma, para dar descanso para a sua alma. Porque se sua alma estiver bem, seu corpo vai estar bem. Essa é a ideia, essa é a ideia. Por isso, Maria escolheu a boa parte. E o texto termina dizendo assim: isso não será tirado. Tanta coisa que a gente pega, e alguém pega e tira de nós, e rouba de nós, e a gente não tem mais. Mas o texto diz assim: aquele que escolheu estar com Jesus, aos pés de Jesus, ouvi-lo, isso nunca, nunca será tirado. A banda, não, fica aí quietinha ainda, senão a galera vai prestar mais atenção em você do que eu vou falar agora. Presta atenção, banda, Conjunto Triunfo aqui, o Coro Triunfo de Jovens, e cada um. A música que a gente vai adorar agora, eu queria que vocês prestassem atenção. A banda que canta essa música vai estar com a gente no Convida. Mas para mim, a ideia dessa música é a seguinte: é Maria cantando a primeira parte, e dizendo que Jesus é maior para ela, e que ela encontrou o seu tesouro. Então ela derrama tudo o que ela tem, porque o texto de João capítulo 12 diz que ela derramou um perfume caro aos pés de Jesus, e a canção diz assim, que ela derrama tudo o que ela tem, porque o valor de Jesus é maior do que aquele perfume muito caro. Então eu abro mão de outros valores, de coisa que é importante para mim, de tudo que é meu, só porque eu entendo que Jesus é maior. A gente cantou isso aqui: teu nome é mais alto, né? Está acima de poderes, governos e tudo mais. Maria entendeu isso. A segunda parte desse cântico parece que são os discípulos, e todos que estão ao redor da casa estão cantando assim: assim como a Maria, assim como disseste a ela, essa é a boa parte e não será tirada. Amém? Fique de pé, vamos adorar o Senhor com esse cântico. Que seja a minha e a sua adoração, que você tenha entendido qual que foi a posição de Maria, e que, quem sabe, é a sua posição também, e a minha, de escolhermos a boa parte, e de repente a nossa agenda vai ser governada pela agenda do céu. De repente a paz que está lá no trono de Deus, como Isaías 18, verso 4, diz assim: Deus está no seu trono, calmo como o sereno da manhã no dia da colheita. Quem sabe, se a gente assentar aos pés de Jesus, tirar tempo para Ele. Como é que eu faço isso, pastor? Arruma um espaço na sua casa, abre mão da sua agenda, abre mão, quantos minutos, não sei, começa com pouco, mas para de fazer qualquer outra coisa, para, ainda que outros estão gritando, vem ajudar, segura a onda, ajuda depois, limpa a louça depois, lava o carro depois, prepara o trabalho de faculdade depois, faço visita depois, eu vou para a academia depois, eu preparo as outras coisas depois, porque sempre vai funcionar assim. Quando o reino for buscado em primeiro lugar, as outras coisas vão ser acrescentadas, vai ser sempre assim. Quando a gente inverte isso, não funciona. Quando a gente busca as outras coisas, o reino não vem. É o reino primeiro, é Cristo primeiro, Ele é maior, Ele tem maior valor, é Ele que salva, Ele que restaura. Ele é que não estava na hora que Lázaro morreu, mas estava na hora que Ele chamou Lázaro à vida, e faz toda a diferença.
Adão e Eva estavam vivos lá no jardim, ouviu a voz da serpente e morreram. Lázaro estava morto lá, ouviu a voz de Jesus e viveu. Então faz muita diferença se você está ouvindo vozes que estão te matando, estão te levando para a morte. E essas vozes é que você tem dado atenção. Maria está dizendo: senta aos pés de Jesus e ouve o que ele tem para falar. Depois cuida do almoço, depois cuida de outras coisas, porque é depois. Ele precisa ser o primeiro. Ele precisa ser o primeiro. Amém?